Vamos lá, senhores? Então, pode pegar os livros dos senhores aí, capítulo 1, A Formação do Povo Brasileiro, página 42. Quando a gente vai falar sobre a formação do povo brasileiro, lembra que a gente estudou nas aulas anteriores que o território brasileiro ele foi descoberto em 1500 pelos portugueses, que o real interesse deles era o quê? Explorar os nossos recursos naturais. Lembra? Pois bem, estima-se que lá no passado tinha cerca de 3 milhões a 4 milhões de indígenas. E a partir desse momento a gente percebe que esses portugueses, eles começam a escravizar esses indígenas para que eles possam estar trabalhando nessas lavouras de cana-de-açúcar. Muitos desses portugueses têm filhos com essas indígenas. E é a partir desse momento em que a gente vai ter a miscigenação. A miscigenação seria a mistura da etnia desses portugueses juntamente com esses indígenas. A partir desse momento, a gente percebe também que boa parte dos africanos eles eram escravizados, né? E eles iam para outros territórios ter que estar trabalhando para esses senhores. A gente vai falar agora sobre o povo brasileiro. A partir desse momento, a gente percebe que tem uma grande diversidade desses indígenas, desses africanos espalhados em diversas partes do mundo. E isso acaba influenciando para que a gente possa ter uma grande diversidade étnica. Diversidade étnica seria o quê? Seria as características dessas pessoas. Então a gente vai ter alguns grupos de pessoas que começaram a se espalharem pelo território brasileiro. Dentre elas, a gente vai ter os brancos, pardos, negros, amarelos e aí também os nossos indígenas. E esses povos, eles começaram a se espalhar no território, fazendo com que muitos deles pudessem estar misturado. Então, por isso que a gente tem aí a miscigenação, seria a mistura desses povos espalhados em diversas partes do território. Para vocês poderem ter ideia, a gente havia falado anteriormente que antes tinha cerca de 3 milhões a 4 milhões de indígenas. Recentemente feito um recenseamento pelo IBGE, em 2010, percebe-se que diminui a quantidade desses indígenas. Então, se antes eu tinha uma grande concentração de 3 milhões a 4 milhões, agora eu não tenho nem 800 mil. Então, muitos desses indígenas acabam saindo das suas tribos, indo para cidades, ou acontece algum motivo para que eles devem estar se deslocando desses lugares. E aí aqui a gente vem na página 44. Na nossa página 44, ela fala sobre as terras indígenas. As terras indígenas, ela vai ser um direito a partir da Constituição Federal em 1988. O principal objetivo é fazer com que esses indígenas eles possam permanecer nas suas terras. Por quê? Porque muitos indígenas estavam saindo das suas tribos e isso estava acarretando uma diminuição dessas pessoas. Então, essa Constituição ela acabou frisando para que esses indígenas pudessem ter a sua demarcação, pudessem ter as suas terras e pudessem, acima de tudo, permanecer nos seus lugares de origem. Quando a gente vai falar aqui agora, na página 45. Na página 45 aqui, a gente tem a população negra que vai prevalecer, que é a que a gente tem em maior concentração. Essa população negra ela vem lá do passado, desde o período da escravidão, onde essas pessoas elas eram torturadas, elas eram obrigadas a trabalhar. Isso aí vocês já devem ter estudado com os professores de história. E muitos desses negros sofriam, né? Tinham certos preconceitos e tinha desigualdades. E depois, com o passar do tempo, a gente percebe que foi inserido também no nosso dia a dia alguns costumes, alguns valores, algumas tradições que hoje são respeitadas e são adotadas, né, no dia a dia de muitos dos cidadãos. E por último, a gente vem aqui na nossa última página, que seria a demarcação desses quilombolas. Esses quilombolas eram grupos de pessoas também. E aí a gente vem aqui falar sobre as comunidades quilombolas. Essa comunidade quilombolas, ela se deu principalmente pelos negros. Muitos desses negros que eram escravizados, eles tentavam fugir
para onde? Para esses quilombos. E eles trabalhavam para produzir o seu próprio alimento. Então, o quilombo ele era como se fosse um lugar para que eles pudessem fugir contra as agressões e contra a forma de escravidão. E é a partir desse momento em que a gente tem a demarcação de algumas áreas quilombolas no nosso território brasileiro, onde permanece essas pessoas que ainda vivem em função dessas atividades rudimentares, essas atividades antigas, e que vivem em determinados lugares até hoje. Cada um com seu grupo étnico, né? E também com a sua diversidade cultural.